Amém. Desejo aqui uma boa noite para você que nos acompanha aí da sua casa. Como Igreja de Jesus, nós reconhecemos que o prédio está fechado, mas a igreja não está parada. A Igreja de Jesus continua avançando. Os discípulos de Jesus permanecem avançando para a glória de Deus, porque uma característica bíblica de todo verdadeiro discípulo de Jesus é a própria resiliência, é a perseverança, aonde perseguição, enfermidade ou qualquer outro contexto adverso se torna mais forte ou mais poderoso do que o amor que nós temos pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador. E por falar em persistência, em perseverança, essa noite nós vamos compartilhar uma palavra que diz respeito sobre o progresso do Evangelho de Jesus. Apesar da situação ser desfavorável, nós cremos que nada pode parar as boas notícias de salvação. Em qualquer tempo, em qualquer contexto, em qualquer situação, o Evangelho de Jesus continua avançando para a glória de Deus. E daí da sua casa eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 12 em diante. Nós falaremos sobre esse progresso do Evangelho. Filipenses 1, a partir do verso 12, diz assim, em palavras do apóstolo Paulo: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram até aqui têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja ou rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Palavras do apóstolo Paulo na sua carta que ele escreve à igreja de Filipos, uma carta que foi escrita no primeiro século, mas que chegou até nós nos dias de hoje e, portanto, ela traz princípios, traz valores que certamente podemos aplicar no nosso contexto pós-moderno. De acordo com o texto que nós acabamos de compartilhar essa noite, o apóstolo Paulo, que estava ali preso em Roma, ele adota uma determinada perspectiva divina a respeito de toda a situação que ele estava vivendo. Ele adota uma perspectiva divina no contexto em que ele estava inserido. E Paulo, de uma maneira muito sábia, de uma maneira muito madura, ele compreende que situações pretéritas, que fatos passados, bem como o seu contexto de prisioneiro em Roma, estava ali contribuindo para um plano geral de Deus. E esse plano geral de Deus tinha tudo a ver com a proclamação do Evangelho de Jesus, com a boa notícia de salvação alcançando todos os povos. E eu creio que no nosso contexto hoje, da mesma maneira, ao passarmos por momentos difíceis em nossas vidas, nós precisamos, como igreja, como discípulos do Cristo vivo, aprender a enxergar situações da vida pela perspectiva do nosso Deus. Precisamos aprender a enxergar a realidade pelas lentes da verdade, que é a própria Escritura. Porque se a gente não enxergar a realidade pelas lentes da verdade, o nosso coração corre risco de ser sequestrado pelas circunstâncias. Mas o nosso coração precisa de fato estar seguro em convicções que vêm do alto, que vêm
do próprio Deus. E é interessante que Paulo, ao escrever essa carta, ele demonstra um certo aspecto de otimismo e de foco no progresso do Evangelho. Apesar das adversidades, apesar do momento difícil que ele estava enfrentando, afinal de contas ele estava preso, mas mesmo preso, ele não se rende às circunstâncias e se mantém otimista e focado no avanço e no progresso da pregação do Evangelho de Jesus. É por isso que ele diz no verso 12 e 13, quero ainda, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que ele foi uma pessoa que muito sofreu por amor a Jesus. Quem sabe depois aí na sua casa você pode ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios e ler o capítulo 11. E nesse capítulo você vai entender o quanto Paulo sofreu por amor ao Evangelho. E Paulo aqui no verso 12 da carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele entende que todo esse sofrimento que ele experimentou acabou contribuindo para que a boa notícia de salvação fosse ainda mais conhecida entre todos os povos. E apesar de todo o sofrimento, Paulo sempre manteve uma visão otimista dos fatos, porque Paulo reconhece a soberania de Deus, apesar das dores, das prisões, das perseguições. Paulo reconhece que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Paulo, ele olha para trás e compreende que tudo que lhe aconteceu, cada experiência, cada adversidade, cada sofrimento, contribuiu para o avanço da mensagem de salvação. Então, como eu disse, Paulo sempre manteve uma visão otimista dos fatos. É isso que nós precisamos ter num momento como esse, no enfrentamento de uma grande pandemia. O cristão é chamado diante de Deus a ter uma visão otimista dos fatos. O cristão não é aquele que se rende ou se entrega à escravidão da murmuração, mas ele sempre se mantém confiante, sabendo que Deus é soberano e está cuidando de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Então Paulo mantém a sua visão otimista, porque talvez uma pessoa pessimista, no lugar de Paulo, poderia talvez estar pensando assim, poxa, eu estou agora sendo preso, estou sendo levado para Roma, então agora está tudo acabado, já não tem como mais pregar o Evangelho, eu estou sendo preso. Mas muito pelo contrário, Paulo, como era otimista, eu imagino que ele pensou assim, poxa, eu estou sendo preso, estou sendo levado para Roma, então através das minhas algemas, Roma vai conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Roma irá conhecer o Evangelho do Cristo ressurreto. E foi exatamente isso que aconteceu, porque ao ser preso, Paulo no verso 13 diz que toda a guarda pretoriana e todos os demais souberam que Paulo estava preso por causa de Jesus Cristo. Só para a gente ter uma ideia, Paulo diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento de que ele estava preso por causa de Jesus, e não por ter cometido algum crime. Agora pensa comigo, a guarda pretoriana era uma guarda imperial, ou seja, a guarda pretoriana era a tropa de elite do imperador, era a tropa de elite de César, e por se tratar de uma tropa de elite, todo o esquema de segurança concernente a um prisioneiro era um esquema de segurança muito bem elaborado. E nós sabemos que, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, essa prisão que Paulo enfrentava em Roma era um modelo de prisão domiciliar. Então Paulo estava sendo constantemente vigiado por um soldado da tropa de elite de César. Portanto, Paulo, além de preso, ele, de acordo com a cultura da época, ele permanecia algemado junto de um soldado da tropa de elite. Era uma algema de aproximadamente 45 centímetros.
Então Paulo, na sua prisão, em todo o tempo, ele estava ali algemado a um soldado de César. E é interessante que cada soldado que vigiava Paulo, esse soldado da tropa de elite, ele cumpria um turno de serviço de aproximadamente 6 horas de duração. Então, com isso, durante um dia, Paulo tinha pelo menos 4 soldados da tropa de elite presentes ao lado dele. Então Paulo tinha por dia a oportunidade de evangelizar 4 soldados da guarda imperial. E assim Paulo fez durante aproximadamente 2 anos, evangelizando não somente os soldados da tropa de elite, sem contar os oficiais do tribunal de César. Portanto, todos souberam que Paulo estava preso por causa de Cristo e não por ter sido um criminoso. Enquanto Paulo ele era vigiado pelos guardas, os guardas eram evangelizados por Paulo. Enquanto os soldados prendiam o apóstolo também os prendia a verdade do evangelho. Portanto, a prisão de Paulo fez com que Roma conhecesse o evangelho ainda mais. E não para por aí. Enquanto Paulo esteve preso, talvez ele poderia ter se entregado à murmuração, à desolação, à tristeza profunda. Não, mas enquanto preso, além de evangelizar toda a guarda pretoriana, Paulo começa a escrever cartas às igrejas. E foi justamente no tempo da prisão que ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, que ele escreve uma carta aos Filipenses, que ele escreve uma carta aos Colossenses, que ele escreve a sua carta a Filemon. Então Paulo fez tudo isso no período da sua prisão. E as cartas que ele escreveu naquela época chegaram às nossas mãos nos dias de hoje. Então pensa comigo, Paulo em um momento difícil, em um momento de dor e sofrimento, ele foi poderosamente usado por Deus para abençoar a sua geração e as gerações vindouras. E se Paulo, mesmo no momento difícil, conseguiu abençoar a sua geração e gerações futuras, poxa, será que você, no seu momento de dor, você também consegue dar lugar a Deus para que Deus use a sua vida poderosamente para a glória dele? Porque Paulo, no momento difícil, ele não abriu a boca para murmurar, para reclamar, para desistir da sua fé. Muito pelo contrário, no momento difícil, ele foi poderosamente usado por Deus para abençoar muitas vidas. Resumindo, Paulo estava preso, mas o evangelho estava livre. O imperador conseguiu algemar o mensageiro, mas o imperador não conseguiu algemar a mensagem, porque nada e nem ninguém tem poder para silenciar a voz do evangelho de Jesus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: não importa o quanto eu tenha perdido, desde que o evangelho esteja sempre ganhando. Não importa o quanto eu esteja sendo diminuído, desde que o evangelho cresça mais e mais nos corações. Não importa o quanto eu venha a sofrer, desde que a mensagem salvadora seja amplamente conhecida. Não importa se eu vou perder a minha vida, desde que a vida que o evangelho oferece alcance corações por meio da pregação. Então Paulo se mantém otimista, mesmo num momento difícil. Paulo se mantém focado no progresso do evangelho, mesmo num tempo de adversidade. E eu acho que a gente precisa aprender muito com isso. Nos manter otimistas, nos manter focados no avanço da mensagem de salvação. No verso 14, Paulo demonstra inspirar outras vidas por meio do seu bom testemunho. Porque ele diz no verso 14: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O fato de Paulo ter sido preso por amor a Jesus, e ainda assim continuar falando do evangelho, estava inspirando e encorajando os demais irmãos que habitavam na cidade de Roma. As pressões que Paulo sofria estavam ampliando o horizonte de evangelização de outros irmãos. Por isso os cristãos passaram a falar da palavra de Deus com muito mais coragem.
Eles passaram a falar da palavra de Deus com muito mais ousadia, ao observarem o bom testemunho de Paulo em meio à dor. Eles se sentiram desafiados pelo bom exemplo do apóstolo. E isso só nos prova que um cristão, com um coração em chamas, ainda que fisicamente limitado, pode sim se tornar uma grande fonte de inspiração para outras pessoas. A postura do apóstolo Paulo em um momento de adversidade acabou encorajando a igreja. E da mesma forma hoje, eu creio que o nosso comportamento diante das adversidades pode servir de encorajamento para outras pessoas que estão à nossa volta. Porque em Deus, a sua dor pode se tornar a cura de muitas pessoas. Em Deus, a experiência das suas cicatrizes pode fortalecer a muitos que estão à sua volta. Porque Deus tem poder de fazer com que cada situação de oposição sirva para o progresso do Evangelho. Talvez você esteja enfrentando especificamente um momento de oposição, um momento de dor, um momento difícil na sua vida. Mas creia que Deus pode usar esse momento para fazer com que o Evangelho prossiga, avance, cada vez mais e mais, para a glória do nome dEle, através de você, através disso que você está experimentando. Por exemplo, se você estudar a história da Igreja de Jesus ao longo dos séculos, você vai perceber que quanto mais a igreja sofreu, mais ela cresceu. Quanto mais a igreja sofreu, mais o Evangelho se propagou entre as nações. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo conosco nos dias de hoje. O Evangelho precisa continuar avançando para a glória de Deus. E além do mais, você pode pensar comigo, Paulo estava inserido numa circunstância limitante. Paulo estava limitado, ele estava preso, ele estava algemado, portanto Paulo estava fisicamente limitado. Ele estava tolhido na sua liberdade física, ele não poderia andar por toda parte, então ele estava limitado sim. E talvez, mesmo estando limitado, ele poderia ter usado das suas limitações físicas como desculpa para não se comprometer com a pregação do Evangelho. Talvez ele poderia se esconder atrás dessa prisão em Roma e falar assim, poxa, eu estou preso, então eu não posso fazer nada para a glória de Deus, eu não posso fazer nada para que o reino continue avançando para a glória do meu Senhor. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele não usou a sua circunstância limitante como desculpa para não se comprometer com a expansão do reino de Deus. O que aparentemente era desfavorável para o Paulo se tornou uma oportunidade de pregação. Em Deus, Paulo transformou adversidades em oportunidades de se proclamar o Evangelho. E por isso, nessa noite eu te faço essas perguntas. Quais são hoje as suas limitações? Quais são hoje as suas adversidades? O que é que está te limitando e te impedindo de compartilhar as boas notícias de salvação? E talvez você aí da sua casa talvez pense assim, poxa, pastor, eu não posso pregar o Evangelho, eu não posso compartilhar as boas novas de salvação, porque eu trabalho o dia todo e eu me sinto preso a isso, eu me sinto limitado a essas coisas. Pastor, eu não posso pregar o Evangelho porque eu sou talvez um professor, e quando eu não estou dando aula, eu estou preparando aula, ou então corrigindo algum trabalho, então eu me sinto limitado, eu me sinto preso a essas coisas. Talvez você pense assim, eu não posso pregar o Evangelho porque eu sou um estudante de tempo integral, e eu sou muito preso a tudo isso, a toda essa minha rotina, a todas as minhas agendas, e portanto eu me sinto limitado, por isso que eu não compartilho o Evangelho. Ou talvez você, minha irmã, pense assim, poxa, eu não posso pregar o Evangelho, pastor, porque eu tenho filhos, eu tenho crianças pequenas em casa, e elas me tomam muito tempo, e eu me sinto presa, eu me sinto limitada a isso, por isso é que eu não prego as boas notícias de salvação, e não falo disso com ninguém. Irmãos, eu não acredito que nós, hoje, estamos mais limitados que o apóstolo Paulo.
Eu não acredito que hoje nós estamos mais presos, mais fisicamente presos do que esteve o apóstolo Paulo naquela época. Primeiro porque a gente não está algemado. Você não tem uma algema nos seus pulsos. Hoje você tem uma internet à sua disposição. Então nós não estamos tão presos e tão limitados enquanto esteve o apóstolo Paulo no primeiro século. Portanto, qual é a nossa desculpa para não pregar o evangelho? Porque se Paulo, mesmo fisicamente limitado, ele pregou o evangelho e a mensagem dele chegou até nós hoje, poxa, qual que é a nossa desculpa para não se comprometer com o avanço, com o progresso do evangelho de Jesus? Portanto, não transforme as suas limitações em desculpas. Não transforme as suas circunstâncias ruins em pretexto para não se envolver com a expansão do reino de Jesus. Mas lembre-se que em Deus, as suas adversidades podem se tornar oportunidades de pregação do evangelho, porque você não está onde está por acidente. Deus é soberano e Ele sabe muito bem aquilo que faz. Paulo, prosseguindo na sua carta, do verso 15 ao verso 17, ele fala sobre pessoas no contexto de Roma, que pregavam o evangelho, mas pregavam o evangelho com motivações completamente erradas, com um coração completamente desonesto. E ele diz do verso 15 ao 17, é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. E quando Paulo traz essas palavras, ele está falando aqui de dois públicos de pregadores, ou dois tipos de pregadores do evangelho. De um lado, Paulo fala de pessoas que pregavam o evangelho por amor a Cristo, e além de pregarem por amor, eles faziam isso de boa vontade. Do outro lado, Paulo fala de pregadores que proclamavam a Cristo por inveja, por rivalidade, por interesse pessoal e de forma não sincera. E quando Paulo fala dessa turma que pregava o evangelho com motivações erradas, Paulo não está aqui se referindo a pessoas que estavam pregando heresias ou falsos ensinos, mas Paulo está se referindo a pessoas que pregavam uma mensagem correta, mas com motivações erradas. O discurso era apropriado, mas as inclinações da alma não eram. Eram pessoas que falavam sobre a verdade, mas com um coração completamente desonesto diante de Deus e diante da igreja. Na verdade, essas pessoas eram pregadores em busca de honra e prestígio. Tudo o que eles mais queriam era honra e prestígio, porque enquanto uns pregam o evangelho por amor a Jesus, outros pregam o evangelho por amor a si mesmos. Portanto, Paulo diz que essas pessoas, elas pregavam por motivos errados, como inveja. E se elas pregavam por inveja, é porque provavelmente a espiritualidade de um Paulo preso estava sendo mais relevante em Roma do que aqueles pregadores soltos. Eles pregavam por inveja, pregavam também por rivalidade, porque a rivalidade e a discórdia, elas nascem da inveja. Eles também pregavam por interesse pessoal. Não pregavam o evangelho para a glória de Cristo, mas pregavam para a glória do seu próprio nome. Porque tudo que eles mais queriam eram ser pessoas influentes, pessoas cheias de prestígio entre os homens. E quem prega buscando prestígio, quem prega a mensagem buscando popularidade, está pregando o evangelho por interesse pessoal. Paulo diz que eles também pregavam de forma não sincera, ou seja, eles realizavam a coisa mais sublime com as intenções mais obscuras possíveis. E infelizmente, nos dias de hoje, nós ainda temos pessoas assim. Gente que faz o certo do jeito errado. Gente infantil
que vive competindo para ver quem tem mais seguidor. Gente infantil que vive competindo para ver quem tem mais audiência na internet. E eu digo isso para a nossa tristeza, para a tristeza da igreja. Porque, antes de todas as coisas, nós, discípulos de Jesus, precisamos ter a consciência de que o ministério do cristão não é ferramenta de autopromoção. Eu vou repetir. O ministério do cristão não é ferramenta de autopromoção. O alvo do ministério é fazer Cristo conhecido. O alvo do ministério é fazer com que o maior número de pessoas conheçam o Senhor da glória, aquele que um dia nasceu, morreu e ressuscitou e hoje habita em nós por meio do Espírito Santo. E como resposta a esses pregadores mesquinhos, Paulo ele demonstra uma postura de maturidade no verso 18, quando ele diz: mas o que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, com isto sempre me alegrarei. E aqui o apóstolo Paulo, ele demonstra maturidade em relação aos pregadores mesquinhos. Pois independente da motivação desses pregadores, Paulo em Deus se alegrava porque o evangelho estava sendo pregado. O evangelho estava sendo anunciado. Portanto, Paulo, por ser maduro, ele não ficou ressentido com o que esses pregadores estavam falando ao seu respeito. Paulo não ficou se vitimizando ou liberando palavras de murmuração diante desses pregadores. Mas muito pelo contrário, Paulo, demonstrando ser maduro, se manteve focado na sua missão. Em tempos como esse, onde a gente percebe que alguns buscam popularidade e audiência, você, como discípulo de Jesus, precisa se concentrar na sua missão, precisa concentrar naquilo que Deus te chamou para fazer, porque o nosso maior interesse é o progresso do evangelho. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso maior foco. E assim como fez Paulo, também precisamos nos alegrar, porque a alegria é um mandamento da parte de Deus. E nós nos alegramos, não em pessoas, não em circunstâncias, mas no Senhor, o nosso Deus. Portanto, para a gente concluir, o que a gente tira de lição essa noite, por meio do ensino de Paulo à igreja de Filipos, é que o amor a Deus e a inveja dos homens não podem coexistir no mesmo coração. Portanto, não queira pregar o evangelho por inveja. Não queira pregar o evangelho por rivalidade. E muito menos queira pregar o evangelho por interesse pessoal. Mas pregue o evangelho por amor a Jesus. E sempre faça isso de boa vontade. Porque o nosso alvo não é ficar competindo uns com os outros. O nosso alvo é fazer Cristo conhecido. Assim como eu disse, o alvo do ministério cristão não deve ser uma ferramenta de autopromoção. O alvo do nosso ministério é fazer Jesus conhecido entre todos os povos. E além do mais, se porventura você está vivendo um momento difícil, aprenda a descansar na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Você pode não saber o que está acontecendo, mas Deus sabe aquilo que Ele está fazendo. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Por isso, mantenha uma visão otimista dos fatos. Aprenda a enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. Aprenda a enxergar a realidade pelas lentes da verdade, que é a própria Bíblia. Porque o que realmente importa para nós é o progresso do Evangelho de Jesus. Então, independente do seu contexto, não transforme as suas limitações em desculpas. Não transforme as suas circunstâncias ruins
em pretexto para não se comprometer com o avanço do reino de Deus. Mantenha-se constante, mantenha-se focado no avanço da boa notícia de salvação. E acima de tudo, lembre-se que em Deus, suas adversidades podem se tornar oportunidades para a pregação do Evangelho, porque você não está onde está por acidente. Lembre-se que Deus é soberano, e Ele tem o poder de fazer com que cada situação de oposição na sua vida seja transformada numa oportunidade para a glória dEle. Independente do contexto, do momento, da situação, nós sabemos que o nosso Senhor governa sobre tudo e todos. E por isso, o nosso alvo não é se entregar, não é desistir, não é esmurecer em meio à crise, e nem tampouco buscar a promoção pessoal. Nosso maior alvo é o progresso do Evangelho de Jesus. É fazer o Cristo ressurreto conhecido, e que essa verdade ela alcance o maior número de pessoas para a glória do Senhor, o nosso Deus. Sabemos que como igreja a situação não é fácil, a circunstância ela é adversa, assim como era a circunstância de Paulo, mas nem por isso ele deixou de fazer o que foi chamado por Deus para fazer. Portanto, honre o seu bom testemunho diante do Criador e continue espalhando as sementes da boa nova de salvação, seja por meio das redes sociais, seja por meio da internet, seja através de uma mensagem, seja através de uma ligação, mas continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque como eu disse aqui no início, uma característica dos verdadeiros discípulos de Jesus é que eles são resilientes e eles são perseverantes, e assim faremos até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que nesse momento aí da sua casa você possa fechar os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Senhor, nós te rendemos graças por tua palavra. Nós te louvamos pela tua soberania, Pai, porque podemos até não entender o que está acontecendo, mas nós confiamos que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, Pai. O nosso coração, ele precisa descansar na tua soberania, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor é o Criador e o mantenedor, é aquele que sustenta todo o universo, é aquele que sustenta as nossas vidas, Pai. Por isso te pedimos que, assim como foi com o apóstolo Paulo, que nesse momento de dor, que nesse momento de adversidade, o Senhor abra os nossos olhos e nos dê a tua sabedoria, e nos faça enxergar oportunidades de proclamar a boa notícia de salvação. Que assim como Paulo entendeu, possamos também compreender que tudo aquilo que nos aconteceu, e tudo aquilo que nos acontece hoje, de uma certa forma tem contribuído para o avanço do teu Evangelho, tem contribuído para que a tua mensagem chegue a muitos lares, a muitos corações, Pai. Por isso que o Senhor nos traga entendimento, retidão, motivação correta, e que em todo o tempo possamos pregar o teu Evangelho, não por inveja, não por rivalidade, não por interesse pessoal, mas que possamos pregar o teu Evangelho por amor, fazendo isso sempre de boa vontade, e que a tua salvação possa encontrar cada coração que nos acompanha através dessa transmissão, ó Pai, levando vida, levando restauração, levando um recomeço de Deus para cada casa, para cada família. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você essa noite decide abrir o seu coração e deseja entregar a sua vida a Cristo, nós te pedimos que você entre em contato conosco. Nos mande uma mensagem através do direct, nos chame através dessa plataforma digital, porque nós queremos conversar com você e orar por você. Ou se até mesmo você estava afastado da comunhão, afastado do Evangelho de Jesus, mas decide essa noite retornar para a comunhão dos santos, não nos deixe de mandar uma mensagem, porque nós queremos caminhar junto com você nesse tempo difícil, e assim juntos prosseguir até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus.
E aqui nós encerramos essa reunião virtual, encerramos aqui o nosso culto na modalidade online, e eu desejo que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus e que o Espírito do Senhor continue conduzindo e guardando o seu coração e a sua família em todo o tempo, para a glória de Deus, em nome de Jesus.